bom. Então, hoje nós estamos na antevéspera, né, da data que foi escolhida para a comemoração do nascimento de Jesus. E nada como relembrar os ensinamentos do Mestre. E nós ficamos refletindo sobre o que iríamos tratar nessa noite e lembramos do Sermão do Monte, que é um dos momentos marcantes em que Jesus traz para todos nós orientações importantes. Geralmente, as pessoas pensam que associam o Sermão do Monte às bem-aventuranças, que é realmente um ponto muitíssimo importante, né? Vital. Mas o Sermão do Monte ele vai além das bem-aventuranças. Ele está contido em Mateus, capítulo 5, e vai até o final do capítulo 7. O último versículo do capítulo 7, o 28 e 29, os últimos, representam o fim do Sermão do Monte. Naturalmente, nós não vamos tratar de todo o Sermão do Monte. Vamos destacar alguns pontos e vamos lembrar que ele tem logo no início as bem-aventuranças. Depois vem aquela colocação importante de Jesus, dizendo que os discípulos são o sal da terra. Mais adiante, ele diz que os discípulos são a luz do mundo. Depois que ele não veio revogar a lei, mas cumprir. Em seguida, ele acrescenta conhecimentos importantes que foi dito aos antigos, e fala sobre várias coisas, sobre o homicídio, o adultério, dos juramentos, da vingança, do amor ao próximo, a prática da justiça, como se deve dar esmolas, como se deve orar, e traz a oração dominical, a oração do Senhor, Dominus, né? Ensina como jejuar, né? Como jejuar no sentido de enfrentar as adversidades, os momentos de provação muito grande, em que a pessoa é convocada a uma atitude importante de como reagir, como agir nesse momento. Fala dos tesouros do céu. Nós devemos dar mais valor aos tesouros do céu do que aos da terra, que também são importantes. Fala das luzes e as trevas. Fala uma coisa importante sobre os dois senhores a quem nós queremos servir, definir bem quem é o nosso Senhor. A ansiosa solicitude pela vida, o juízo temerário e outras questões importantes. Fala das duas estradas, né? Da porta estreita, da porta larga, do caminho difícil, estreito, do caminho largo. Fala dos falsos profetas, fala dos dois fundamentos, né? Da questão da casa que a pessoa constrói sobre a rocha ou sobre a areia e que enfrenta a tempestade. Fala e termina o Sermão do Monte com essa colocação. Então, é um momento em que muitas coisas importantes são colocadas para uma multidão. Uma hora assim sublime, porque ele traz assim uma mensagem, orientações seguras que nós precisamos constantemente relembrar para nós, né? Porque já trazemos do passado muitos desvios, muitas tendências de ordem inferior. E esses momentos são momentos importantes de reflexão
estamos sempre estudando esses pontos para que nós possamos dar cumprimento à missão que cada um de nós tem de cooperar com o Cristo. Isso traz para nós um sentido para a vida. Quer dizer, a nossa vida não tem por objetivo apenas desfrutar ou conquistar os valores da terra. É muito mais do que isso. E como a terra ela traz uma característica de planeta de expiações e provas, e a grande maioria da humanidade está, segundo os espíritos nos informam, está naquela posição muito adormecida com relação às questões espirituais. Isso não se aplica apenas aos materialistas, aqueles que não entram em cogitação, não tratam, não se preocupam com as coisas espirituais. Isso também se refere aos trabalhadores de todas as religiões, conforme nos fala Emmanuel no prefácio do livro Paulo Estevão, em que ele aborda a questão das religiões que estão adormecidas, estão mornas, né? nessa posição assim de distração, de descuido, de falta de vigilância. E nós sabemos que todos nós, mesmo que nos consideremos naquela vontade verdadeira, firme, de seguir o Cristo, nós temos as nossas fragilidades. E isso é importante para nós compreendermos os nossos companheiros que trabalham ao nosso lado, para que saibamos que, assim como eles apresentam os seus momentos ainda frágeis, nós também apresentamos esses momentos. Isso não significa uma postura de acomodação, de relaxamento ou de não levar a sério a mensagem do Cristo, mas significa a necessidade nossa, individual, de refletir permanentemente sobre as nossas ações. Eu vou destacar nesse Sermão do Monte as bem-aventuranças, né? Que são e que representam uma mensagem para a humanidade inteira, desde aquela época. Porque, sendo o planeta de expiações e provas, a grande maioria, quer dizer, a totalidade da humanidade está necessitada dessas palavras, inclusive aqueles que são os vencedores do mundo, porque nós pensamos que as bem-aventuranças são dirigidas apenas para aqueles que estão sofrendo, né? Mas ela é dirigida também para aqueles que não estão sofrendo, mas que estão criando as condições de sofrimento desnecessário para o futuro, com a falta de consciência com os recursos que foram trazidos para as suas mãos. Porque nós, espíritas, sabemos que a riqueza, o poder na Terra não são prêmios, são provas, e muitas vezes muito difíceis, em certas circunstâncias até mais difíceis do que a pobreza, a miséria, o que for. Então, essa mensagem das bem-aventuranças, ela é um despertamento. De um lado, para quem sofre, é uma esperança, é uma mensagem em que a pessoa
começa a sentir uma alegria, não uma alegria mórbida, mas uma alegria de estar sendo testada, estar sendo submetida a momentos difíceis porque nessas horas a criatura se aproxima mais de Deus, das esferas superiores, quando ela está sendo esmagada. A gente lembra aquele momento em que Jesus, antes de ser preso para ser julgado e crucificado, Jesus está lá no Getsemane, né, orando. É um momento dificílimo, né, em que a traição vai se dar, a negação vai se dar do apóstolo Pedro, o afastamento dos discípulos vão acontecer. O afastamento vai acontecer, né? E a hora em que Jesus convoca os 3 discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, os 2 irmãos, para orarem com ele. É a hora que antecede os momentos mais dolorosos, não só fisicamente, mas espiritualmente para o, o governador da terra na sua missão de implantar o reino de Deus em nossos corações. E Getsemane, nós sabemos, significa o local onde se esmaga as azeitonas, né, para a produção do azeite. E onde nós sabemos que o azeite é que era utilizado para iluminar. E nas lamparinas colocava-se o azeite como combustível para que a luz se fizesse. Ou seja, os momentos mais difíceis, mais dolorosos, mais impressionantes, que nós podemos julgar, que não temos capacidade de enfrentar e que muitas vezes chega de repente, de uma forma inesperada, de uma forma que parece não planejada, mas que chega. Tudo isso parece, mas na verdade é uma hora importantíssima para o espírito. Isso não significa colocar esses momentos de uma forma ingênua, nem de uma forma fanática. Não é isso. Essa é a grande realidade. Quando nós passamos por esses momentos, nós internamente, se nos preparamos para essas horas, não que nós vamos viver para nos preparar para o sofrimento, não. Se nós trabalhamos dentro de nós, no sentido de aproximação da nossa alma, das questões espirituais, estão muito acima das questões da vida terrena, mas que nos dão a sustentação para viver essa vida terrena, mesmo com as nossas falhas, nós temos a capacidade de nos redimirmos, nos levantarmos, como Pedro nos ensinou, como Paulo de Tarso nos ensinou, como Maria de Magdala nos ensinou, ou seja, é uma mensagem que chega e que pode nos levantar espiritualmente antes de conhecê-la, mas quando a conhecemos, as nossas condições são muito mais favoráveis. Enxergamos mais além e a nossa alma como que exprimida, né? Pisoteada, sentida, não sente pena de si mesma, não entra naquela postura de se achar o mais infeliz do mundo, o mais coitado, não. Entende que essa hora é a hora em que a alma se diviniza,
se levanta, sai das experiências terrenas e enxerga mais longe e se alteia. Então, esses momentos de sofrimento são assim. Agora, muitas vezes, o bem-estar material, os recursos disponíveis, a riqueza, o poder, a saúde, a beleza, são todos a fama, são fatores que muitas vezes nos distraem, trazendo para nós uma ilusão de felicidade. Agora eu sou feliz, né? E não é assim. A felicidade, ela não está nem na beleza física, nem na fama, nem na riqueza, nem no poder. Não está do lado de fora, está dentro de nós, é o que Jesus falou. Então, quando nós nos preparamos intelectualmente, refletindo e procurando agir de uma forma coerente com os ensinamentos que recebemos, quando chega a hora da dor, quando chega a hora da experiência difícil, ela continua sendo difícil, mas dentro da criatura existe já um tesouro acumulado, capaz de estabelecer o equilíbrio perante o momento difícil por que se passa. Então, essas bem-aventuranças são diretamente ligadas para a humanidade inteira, para os pobres, para os ricos, para os bons e para os maus. É um alerta, é uma visão profunda da vida, de como funciona a vida. Então, nós vamos ler aqui Jesus estava falando para uma multidão, para os discípulos diretos que ele havia escolhido, para os discípulos, porque os discípulos, os apóstolos, eram os 12, mas os seguidores, os que se colocavam na condição para ouvir e aprender, eram muitos. E a humanidade em geral que buscava, às vezes, as pessoas em geral que sofria e que buscavam o alívio, trazia. É interessante que muita gente se aproximava de Jesus para se curar. A cegueira, a paralisia, o processo obsessivo, na época chamada a lepra, situações difíceis que a pessoa buscava Jesus. Mas temos também aquela que representava a, a humanidade desequilibrada na área do sexo, Maria de Magdala, que tendo tudo, já sabia que não tinha nada. Sofria profundamente e buscou Jesus para preencher a sua sede de amor verdadeiro, de paz. E nós sabemos que era uma alma já comprometida com Cristo, com tarefas na terra e que se havia desviado, mas que retoma a sua tarefa de uma forma brilhante, exemplar, a nos dizer que não existe nenhuma condição de ordem inferior que nos impeça de renovar a nossa vida, de redirecionar a nossa existência, sair das trevas para a luz, sair da infelicidade caricaturada de felicidade
para a ilusão daqueles que não enxergam mais além, que não olham para dentro de si. Então a mensagem chega de uma forma muito profunda. E ele começa dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, ou pobres de espírito, como queiramos chamar, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Uma mensagem linda e muito profunda. Eu queria destacar o que não é dito pelo Cristo. Em nenhum momento ele diz para nós, fica implícito pelo que ele diz, mas ele não diz abertamente que aqueles que são poderosos no mundo são bem-aventurados. Não diz que os ricos, simplesmente por serem ricos, são bem-aventurados. Não diz que os violentos são bem-aventurados. Não diz, não traz nenhuma característica de bem-aventurança para os que não perdoam, para os que não amam, para os egoístas, para os orgulhosos. Em nenhum momento. Porque as bem-aventuranças são colocadas em outra direção. Não são os que perseguem que são bem-aventurados. Não são os que se vingam que são bem-aventurados. E eu me pergunto, de onde é que nós, na condição de criaturas encarnadas, ou na condição de espíritos desencarnados, e muitas vezes tendo conhecimento das orientações de Jesus, sendo criados, ouvindo a oração dominical, frequentando igrejas dos mais diversos cultos, incluindo a nossa, como poderemos, de onde nós tiramos, quando desencarnamos e somos defrontados pela condição de infelicidade que passamos a viver e julgamos que somos infelizes porque fomos perseguidos, fomos torturados, fomos expoliados, fomos abandonados
De onde nós tiramos? Se o Cristo está aqui a nos dizer que os bem-aventurados são aqueles que passaram por situações semelhantes. Mas nós sabemos que não basta ser perseguido, é preciso compreender. Não basta ser injustiçado pelos homens, embora nós tivéssemos que aprofundar essa injustiça que nos foi dedicada pelos homens. De onde foi que nós tiramos para começar a dedicar a nossa vida no mundo espiritual a um processo de perseguição àqueles que nos feriram? De onde nós tiramos? Essa pergunta, todo aquele que hoje se encontra na condição de perseguidor deveria se fazer. Lógico que há explicações na ponta da língua de cada espírito nessa condição. E quando falamos isso, nós não estamos nos colocando à parte desses irmãos que caminharam no processo de perseguição. Nós não sabemos as nossas experiências do passado. Não sabemos qual foi o nosso comportamento perante aqueles que nos mataram, nos roubaram, nos perseguiram, nos infelicitaram na vida. Nós não sabemos. Mas nós sabemos como nós reagimos perante os acontecimentos da nossa vida, das nossas vidas. Onde está o nosso coração quando um parente, outrora amigo, que possa nos ter traído, que possa ter prejudicado a nossa vida, que possa ter agido de uma forma infeliz conosco, e talvez ainda esteja, como nos consideramos emocionalmente em relação a eles? Nós os perdoamos? Olha, nós temos 2000 anos de mensagem do Cristo. Estamos bebendo, mal ou bem, nessa fonte há 2000 anos. Não apenas no corpo físico, mas estamos sendo orientados também nos intervalos de nossas reencarnações. E como nós nos sentimos? Como deve ser a pergunta nossa perante nós mesmos? Eu tenho sido capaz de perdoar? Porque se hoje, com a mensagem renovada, enriquecida pela lógica de Kardec, nós ainda não trabalhamos esse ângulo importante da nossa personalidade, se nos defrontarmos com um adversário vigoroso, como nos situaremos no mundo espiritual? Ou seja, se não fizermos uma transformação nessa área, seremos também aqueles espíritos em busca de uma vingança. Então, a mensagem do Cristo é uma mensagem importante que nos mostra qual é o rumo, o que a lei estabelece. Vejamos que Jesus aqui não está ameaçando ninguém com uma punição.
Ele está dizendo como é que nós podemos ser felizes. Coisa que todo mundo quer é ser feliz. Mas a felicidade não é uma coisa barata. Não é uma coisa superficial. É profunda. Ela não está do lado de fora, está dentro de nós. As questões exteriores, elas são capazes de nos dar a impressão de que somos felizes, sem o sermos. Por isso é que as condições agradáveis que muitas vezes a vida nos concede se tornam questões perigosas, porque não sentimos necessidade de refletir espiritualmente. Mas a mensagem do Cristo é uma mensagem de esperança, mas é uma mensagem que nos convoca a perceber qual é o rumo da nossa vida. A felicidade não está no dia seguinte, ela está no caminho que nós estabelecemos. Cada dia no caminho certo, no cultivo dessas virtudes que Cristo trouxe demonstrações vivas, cada dia nessa direção. Não importa o que ocorra exteriormente, não importa. Cada dia é um caminho ao encontro da felicidade. E estar nesse caminho, sem conquistar a felicidade plena, já é uma felicidade. Por isso que Jesus diz, e bem-aventurados são os mansos. O manso não agride, não é violento. E o que sofre, o que chora, não deve chorar de raiva, de ódio, deve chorar pela dor, deve chorar para buscar dentro de si as luzes que começam a brilhar. Então, voltamos a dizer, de onde nós, na condição de espíritos encarnados e desencarnados, retiramos a ideia de que o desforço, a vingança, a violência pode nos trazer felicidade. Existe algum espírito que se tornou violento e que permaneceu violento, que esteja desfrutando dessa felicidade, dessas bem-aventuranças? Não existe. Muitas vezes, um espírito, nesse processo de perseguição, faz uma avaliação importante. Diz, olha como eu estou. E nos relata que ainda se encontra com as marcas das torturas que sofreu. Ainda se encontra queimado, ferido, enquanto o adversário que fez isso está bem no corpo físico. E ele pergunta, onde a justiça de Deus? É uma boa pergunta. Onde está a justiça de Deus, que dá àquele que perseguiu uma vida em que ele próprio desfruta de um bem-estar,
enquanto o outro, a vítima, se encontra em condições de sofrimentos terríveis ainda pelas recordações do que passou? É uma pergunta muito boa. E nós diríamos, essa é a justiça de Deus. A justiça de Deus não destrói aquele que fez o mal. A justiça de Deus dá oportunidade àquele que fez o mal, quando se arrepende e busca a renovação, ele abre, a justiça de Deus abre o campo para que ele reconstrua a vida, para que ele reconstrua a sua dignidade espiritual. E isso Deus faz com todos os que suicidam-se, os que se suicidam. Todos têm chance. Essa é a característica da misericórdia do Criador. E ele poderia perguntar: e por que eu estou nessa condição? O outro talvez tenha conseguido essa oportunidade porque se arrependeu e se dispôs à renovação e vai passar por provas muito difíceis, expiações muito difíceis, sem que ninguém precise se comprometer perante a lei de Deus. Mas você pode estar nessa condição ainda sofrendo, porque você também está agindo como ele agiu. Você foi ferido. Ora, se Deus tem misericórdia daquele que praticou o mal e lhe dá oportunidades para a renovação espiritual, para readquirir a dignidade espiritual, por que não daria a você, que foi a vítima? Naturalmente, Deus estará sempre pronto para dar à criatura que sofreu, a vítima, a oportunidade de se elevar, de ser tratada. Mas se o seu pensamento é a desforra, se o seu pensamento é apenas olhar e manter viva a dor que você sentiu para poder se vingar com mais vontade, você que está fechando os olhos e se negando a ter a ajuda que poderia ter. A justiça de Deus é perfeita. Ela procura alcançar a todos os filhos, dando a todos eles a oportunidade da própria iluminação espiritual. Muitas vezes, a vítima que não perdoa, que se perde nesse processo torturante de vingança, vai observar com lágrimas nos olhos, sentindo o amargo do ódio no coração, aquele que foi o seu algoz se libertando, porque o outro compreendeu o erro que cometeu e se dispôs a renovar a existência e trabalhou, serviu, se dedicou. Ao passo que aquele que é vítima e que busca seguir o exemplo do torturador do passado, esse vai ter o tratamento justo de encontrar aquilo que está procurando, a infelicidade. Nós temos que seguir que exemplos? O exemplo de quem perseguiu? Se nós achamos que foi injusta a perseguição, seguir o exemplo de alguém que torturou, de alguém que caluniou, de criar essas situações, ou seguir o exemplo do Cristo?
Muitas vezes, a pessoa que muito errou abre os olhos espirituais e começa a enxergar mais além. E recorda essas palavras do Cristo. Bem-aventurados os mansos. E aí ele recorda que no passado ele não foi manso. No passado de outras vidas, ou no passado desta vida, dessa mesma vida, eu não fui manso, mas agora eu quero ser. E se transforma, se renova, muda, porque a mudança depende da vontade. Primeiro, a decisão, a compreensão de que errou. E não ficar apenas nesse passo, mas se dispor a fazer as modificações. E as modificações não são do lado de fora. As modificações ocorrem dentro da criatura. Cada dia que o impulso violento surja dentro do ser, ele deve analisar e rechaçar. Se sair, que ele sinta a necessidade de reparar imediatamente. Então, veja, todos nós, não existem na Terra, existem raríssimas exceções, espíritos já iluminados que vêm à Terra para tarefas em que a presença deles é necessária para ajudar aqueles que estão na retaguarda. Mas, de uma forma geral, a quase totalidade da humanidade terrena é formada por espíritos em grandes dificuldades. Todos nós trazemos um passado que precisa urgentemente de cuidados profundos para que nós possamos ser chamados filhos de Deus, que são, segundo as bem-aventuranças, os pacificadores. Para pacificar do lado de fora, nós precisamos pacificar o nosso coração. Pacificador não é aquele que pacifica os outros, que aparta as brigas apenas. É aquele que dentro de si estabeleceu o caminho da paz. O pacificador, ele constrói a paz dentro de si. E ninguém consegue construir a paz dentro de si se não for no exercício do amor a Deus, no amor ao próximo. Mesmo que dentro de nós a tendência inferior grite, nós temos que fazê-la silenciar através da prece, através da reflexão, sabendo que aquela atitude e aquele momento infeliz não pode prosperar em nosso coração. Então é importante nós lembrarmos dessas palavras de Jesus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Olha que coisa belíssima. Não são os que fazem chorar. Os que fazem chorar pelos sentimentos inferiores não são bem-aventurados. Existe um tipo de pessoa que nos faz chorar e são bem-aventurados. São aquelas almas que têm demonstrações
espontâneas de amor profundo que nos tocam o coração. Nos fazem chorar de emoção, porque vemos não, porque nós não conseguimos ver o amor, mas nós podemos sentir o amor quando é dirigido a nós ou aos outros. É emocionante nós vermos uma alma que perdoa verdadeiramente. E muitas vezes as nossas lágrimas descem pelos olhos porque fomos tocados pela beleza do amor. Outra coisa que é importante é nós entendermos que uma coisa é sofrer a injustiça do outro, a violência do outro, o ódio do outro, a calúnia do outro. Isso é uma coisa. Outra coisa é ser violento, é fazer o outro chorar pela violência, pela calúnia, por todos os meios que infelicitam a criatura. Sofrer é uma coisa, fazer sofrer é muito diferente. Fazer sofrer nos torna infelizes, mesmo que estejamos rindo, mesmo que nos digamos satisfeitos, mas, na verdade, somos profundamente infelizes. Não existe nenhum espírito nas esferas espirituais que estejam dedicados ao processo de perseguição e obsessão que seja feliz. Não existe. Mas no mundo espiritual, mesmo aqueles que sofreram muito ou que fizeram muito mal e que começam a se renovar, eles já começam a sentir a felicidade. Isso é importante nós sabermos. Então, quando estivermos sendo atingidos por uma experiência difícil que outrem nos colocou, meditemos nisso. E nossa consciência não nos acusa, nossa consciência nos fortalece, principalmente quando nos trabalhamos para isso, quando estudamos, quando refletimos, quando oramos e passamos a pedir por aquele que nos feriu, que é a melhor forma de nós dissolvermos qualquer mágoa, qualquer sentimento inferior em relação ao próximo. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Veja só, o destino da terra não é a violência, mas a terra está sendo dominada ainda pela violência, pela força, pelo poder bélico, pela capacidade de uma pessoa se impor a outra ou a um grupo social com base na violência. Mas isso é passageiro. Não é o destino da Terra. São as oportunidades derradeiras dos espíritos, que nós, espíritos encarnados, estamos tendo para nos habilitarmos a viver num mundo pacificado. Não pensemos que nós vamos ser pacificadores num mundo em que todos estejam em paz. Nós temos que ser pacificadores no mundo difícil em que estamos vivendo, que essa é a prova. Esse é o nosso vestibular. Demonstrar essa capacidade nessas horas difíceis que estamos vivendo, nas horas
em que a obsessão graça se espalha porque há grandes sintonias, em que as pessoas buscam os carnavais da vida, os prazeres fictícios, falsos, que o mundo pode oferecer e que reconhecidamente fazem mal, as drogas, o álcool. Mas é o mundo que quer isso. Deus permite, até que um momento Deus nos diga: olha, o mundo que você precisa viver não é esse mais. Então herdaram a terra os mansos, né? Ele fala. Os mansos. Os mansos não são aqueles apenas que reagem, que não reagem à violência. Os mansos são aqueles que se curvam perante a vontade de Deus. Porque os que não são mansos não aceitam a vontade de Deus. Querem impor a sua vontade. A frase que eu mais tenho ouvido nos últimos tempos é: para justificar tudo o que se faz, eu não tenho direito de ser feliz? Implicitamente aí está, eu tenho que fazer o que eu quero fazer. Na ilusão de que o que eu quero fazer vai me conduzir à felicidade plena. Mas Jesus, que já desfruta dessa pureza, ele fala: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Jesus já vê Deus. Ele conhece o caminho. Ele nos dá orientação de como caminhar, como vencer as dificuldades que existem. Então é nessa reunião que é abençoada não por ser espírita, mas por trazer a nossa reflexão os ensinos de Jesus. Não importa onde esteja, se quem fala é um espírita, se quem fala é um padre católico, se quem fala é um pastor protestante, se quem fala é um budista, não importa a crença, importa que a mensagem seja a do Cristo. E só essa mensagem é capaz de nos mostrar o caminho da iluminação interior. Quando as pessoas dizem só Jesus salva, é uma verdade. Mas entendendo que esse salvar significa só Jesus nos ensina como iluminar o nosso coração. Então, quando passarmos por qualquer dificuldade, qualquer prova difícil, uma doença, uma obsessão no ambiente familiar, um transtorno qualquer, uma dificuldade qualquer, acalmemos o nosso coração. Façamos como Jesus fez. Busquemos um lugar secreto, quarto secreto do nosso coração. Mobilizemos a prece, porque o amparo nunca é esquecido por Deus. Jesus nunca nos desamparou e nunca nos desamparará. Fortaleçamos a nossa alma, fortaleçamos o nosso coração na compreensão profunda das palavras de Jesus. Aquele que me segue
nunca andará em trevas. Se estamos em trevas, não estamos felizes. Reflitamos e busquemos a luz. E Jesus nos disse que Ele é a luz do mundo. Mas nos disse também que os discípulos, os seus seguidores, também são a luz do mundo. Têm por missão iluminar o mundo, iluminando o próprio coração. Muita paz, meus queridos irmãos, nesse período em que, apesar das festividades, que são importantes porque reúnem os lares, as famílias, que nesses momentos procuremos estabelecer laços de amor, que sejam horas felizes de encontros, que se dissolvam os sentimentos agastados, que iluminemos o coração. Caminhemos para essas reuniões como caminharíamos para uma reunião espiritual, uma reunião de contato com os mentores espirituais. Envolvamos os nossos entes queridos com essas vibrações de paz, de amor, relevando todos os desencontros que tenham tido. Muita paz.